Senhores do Mundo. Quando avisamos aqui que a situação piorou muito nas últimas décadas, a maioria de nós, os despertos, concordamos com isso. E ao nosso ver, o motivo disso são bizarrices tomando conta dos costumes e da lei dos povos, chegando a um ponto tão terrível, tão obscuro, que estamos beirando a época de Sodoma e Gomorra. Só que dessa vez é bem pior a situação, meu caro amigo. Naquela época, o próprio Deus disse que se ele tivesse realizado os milagres que fez no meio do povo de Israel, aquela gente inteira teria se convertido. Nos nossos dias atuais, as pessoas estão simplesmente dizendo não aos ensinamentos cristãos, à moral e aos bons costumes, ou a qualquer tipo de código de honra. Falar para essas pessoas que auto se intitulam de revolucionários que você quer construir uma família, que não quer se prostituir, que acha errado ser mulher e ficar com um e outro. E ainda dizer que a mulher foi feita para o homem e o homem para a mulher. Você falar esse tipo de coisa, você já pode ser considerado homofóbico, racista, entre outras coisas. Dependendo das suas declarações, pode até ser processado. Eu vejo que um dos motivos das coisas estarem como estão agora é a perda da religião. Cada dia mais e mais partes das Sagradas Escrituras estão ficando proibidas ou não aceitas por muitos, inclusive no nosso meio. Esse livro que chamamos de Bíblia, em diversos países, inclusive aqui no Brasil, já foi proposto que fosse editado, removido trechos considerados extremistas. Apesar dessa proposta ter sido repudiada ferozmente, os revolucionários lançaram sua versão de Bíblia removendo esses trechos considerados por eles homofóbicos. A religião que se encontra aí hoje é uma religião polida, onde interpretar alguns textos e passagens bíblicas em público pode ser considerada apologia ao crime, racismo ou até mesmo discriminação contra a mulher. Os líderes religiosos de hoje evitam ao máximo falarem desses assuntos que deixam bem claro a posição de Deus cristão referente a alguns assuntos. É o que chamamos de enfraquecimento da religiosidade. O mundo te diz que você pode acreditar no que você quiser, você pode ser o cristão o quanto quiser. Mas o que você jamais pode fazer é suas escolhas e construir sua vida baseado no que você realmente acredita. Em outras palavras, praticar o cristianismo verdadeiro é totalmente ilegal nos dias de hoje. Um falso amor vem sendo ensinado e nele embutido a doutrina luciferiana. No livro satânico dele está escrito: fazeres o que tu queres, há de estar na lei. O cristianismo sempre se tratou de abrir mão. O próprio Jesus sempre perdoou o pecador, mas nunca aprovou o pecado. Ele sempre fez questão de dizer aos arrependidos: seus pecados estão perdoados, tua fé te salvou. Vá e não peque mais. Só que agora essa grande verdade está sendo distorcida e as pessoas estão simplesmente amansando, esquecendo que se os nossos antigos não tivessem levantado suas espadas e lutado nas guerras santas, tenha certeza que hoje você não teria em suas mãos as Sagradas Escrituras. Viveríamos ainda no paganismo de Roma. Só que Deus teve misericórdia de nós e levantou o seu povo, e esse povo derrotou e baniu o mal. E hoje temos um templo dedicado a Deus, por mais paganismo embutido que ainda esteja ali. Mas embora tenha esse lado ruim, ali também está a prova como o povo cristão foi forte e valente e conseguiu homenagear o Deus que acredita. E mesmo sem ter um grande império por trás, foi apenas a vontade de muitos elementos isolados que juntos formaram um só objetivo. Os senhores do mundo aprenderam naquela época que não deveriam jamais bater de frente. Deveriam manipular e assim se infiltraram nas religiões, nos governos e estão tomando conta do mundo. Idiotas úteis hoje acham que tudo é normal e todas as aberrações que estamos sofrendo hoje não tem nada demais. Os que reclamam são apenas cristãos que gostam de reclamar de tudo. É preciso ter muito mais tolerância. Tolerância é essa que já permitiu casamento com pessoas do mesmo sexo, bandidos com mais direitos do que os policiais com a desculpa de se preservar direitos humanos, mas que nega ao mesmo ser humano assassinado pelo vagabundo esse mesmo direito. Temos políticos vendendo sua própria nação. A mídia, as empresas, juntas a órgãos do governo, estão incentivando a sexualidade nas crianças. Escola daqui a pouco vai mudar o nome para motel infantil, sem contar a tentativa de incentivar a pedofilia. Os mesmos idiotas úteis que adoram usar como argumento contra a religiosidade que países ateus são desenvolvidos e têm menos criminalidade, esquecendo que esses países de primeiro mundo não tiveram suas riquezas roubadas, como é o caso do Brasil e de muitos outros considerados de terceiro mundo. Os senhores do mundo vêm forçando os países a privatizarem suas estatais para assim se tornarem os donos da fonte de renda de cada nação. E essas mesmas nações continuam dizendo que serem independentes, mesmo sem ter como se sustentarem a partir de agora. Só que a verdade é uma só. Não tem como ser independente quando tudo que você apura mal paga o juro do juro que se deve. Uma dívida que ninguém sabe ao certo de que tanto se paga. Só sabe que deve e que tem que pagar todo mês. Do contrário, corremos o risco de que algum terrorista venha aqui para o Brasil e comece a atacar os Estados Unidos ou a Europa. E com isso eles tenham a desculpa de invadir nosso país e tomar tudo que nos resta ainda. Isso pode parecer paranoia, mas isso já aconteceu e continua acontecendo nesse momento com outras nações, pintadas como verdadeiros demônios na mídia. Só que por trás das cortinas são apenas governos resistindo contra a nova ordem mundial, querendo manter sua nacionalidade com sua cultura, sem misturar com o paganismo deles. Eles não aceitam isso. E voltando ao belo exemplo desses países tidos como ateus, que não têm religião, que são exemplo que devemos seguir.
Nós tivemos recentemente a inauguração do túnel na Suíça. Um país tido como de primeiro mundo, um país tido como não religioso. Lá foi feita uma verdadeira celebração a Satã. E como é que pode alguém fazer uma celebração a Satã sendo que eles não têm religião? E aí, idiotas úteis, o que vocês têm a dizer sobre isso? Eu já fiz um vídeo provando aqui que os maiores homens da ciência moderna, tidos como ateístas, como os maiores homens da história, considerados ateus, na verdade eram todos ocultistas, igualmente essa cerimônia de abertura no túnel. Vamos conferir agora alguns pontos inquestionáveis que não tem como negar. A Suíça inaugura hoje o túnel ferroviário mais longo do mundo, bem no coração dos Alpes. Aqui, por mais incrédulo ou idiota que uma pessoa possa ser, se por acaso ela já passar disso, já é caso para internação. É inegável que os senhores do mundo sempre debocham das pessoas e, como tudo que eles fazem, sempre tem dois objetivos: poder e religiosidade. Eles não perdem uma oportunidade de fazerem isso, sempre debochando da humanidade, deixando cada vez mais claro para os que ainda duvidam a quem eles realmente seguem. Esses caras são verdadeiramente fanáticos. Aqui você vê a humanidade escravizada como zumbi, dominada pela promiscuidade. Sem saber, fazem o gosto do cabeça de bode. Em seguida, para que não sobre nenhuma dúvida, o anjo caído vem descendo, e embora tenha feições masculinas, você nota que ele tem seios, revelando que na verdade é a figura hidrogênio de Baphomet, que adora as práticas homossexuais. Os demônios estão felizes com a adoração das pessoas, estão fortes. E agora a humanidade, influenciada por eles, tenta derrubar uma grande montanha que pode representar os dogmas religiosos que somos ensinados pelo nosso livro da fé. Quando essas leis se quebram, inevitavelmente se encontra o mal. E assim, por trás daquela grande montanha está o olho de Horus. A humanidade, ao abrir mão dos ensinamentos de Deus, da moral e dos bons costumes, o libertou. E agora os tem para si. Com isso, os trabalhadores que estão ali nos representando, todos nós, eles estão libertos das suas próprias consciências e podem satisfazer o desejo da sua própria carne até o limite, o que inevitavelmente os leva à própria destruição. Eles são representados ali com roupas de baixos e mortos. Agora que sendo almas perdidas, podem fortalecer o grande olho, que é o Deus dos senhores do mundo. Veja onde chegamos, vejam que contra fatos não há argumento. Justamente em um país desenvolvido, dado como exemplo de não ter religião, esses homens que são os líderes, grandes homens por trás de tudo isso, como essas imagens não negam. Veja bem com seus próprios olhos. Senhores altamente sucedidos, fazem parte de sociedades secretas e não fazem questão de esconder mais isso. Esse daqui até trouxe o cetro, que sempre foi o objeto de liderança, inclusive muitos reis em tempos passados o usavam como símbolo do poder do seu reino. Aqueles que não acreditam na existência dos Illuminati só veem políticos ruins e pessoas corruptas, simplesmente não conseguem entender fatos como essa inauguração do túnel da Suíça. Eles vão continuar sem entender porque já fecharam suas mentes para a verdade. Em contrapartida, para nós que estamos despertos, tudo está mais claro do que a água cristalina da mais pura fonte do mundo. A verdade está aí, só não vê quem não quer. Tudo está sendo preparado para a destruição da cultura, da individualidade e a falência financeira das nações. As riquezas estão sendo drenadas através de privatizações estatais, que obviamente são a fonte de renda de cada nação. Eles conseguiram forçar os países a vender e terem a aprovação da população em cada país de terceiro mundo como o nosso, porque eles infiltraram pessoas ruins para administrar o serviço. Levando o serviço à falência, é óbvio que as pessoas querem que aquilo melhore. Ninguém gosta de sofrer. Veja o exemplo dos Correios aqui. Uma verdadeira avacalhação. Então, quando a população começa a pedir para privatizar, logo essas empresas multimilionárias que pertencem aos senhores do mundo vêm e compram. Isso faz com que a riqueza se concentre em países de primeiro mundo e a pobreza extrema fique dividida entre os países de terceiro mundo, como é o caso do Brasil. Tudo está sendo entregue na mão dos senhores do mundo, dos Illuminati. Por exemplo, aqui no Brasil, uma grande prova disso, que o poder não está mais na mão do povo, é porque esse mesmo povo clama por leis mais duras para que mantenham os meliantes na cadeia em todas as regiões do país. Não é uma coisa de um estado ou de outro, é geral, é uma situação do país inteiro. As pessoas gritam por isso, e os políticos simplesmente taparam os ouvidos. Só que eles não dizem.